Eu sempre parto do pressuposto que, se você sabe fazer os pontos mais básicos do crochê, então você sabe fazer qualquer coisa. Pensando nisso, hoje eu vim te ajudar. Então, pega aí o seu fio e a sua agulha e vem cá, mulher. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de um fio e uma agulha. Para quem tá iniciando, eu sempre indico começar com fios mais grossos. Indico muito esse aqui, que é o Barroco número 6. E aqui no rótulo sempre vem a agulha indicada para você tecer com esse fio. Eu tô usando uma agulha número 4. E é importante você ter em mente que a agulha ideal para você vai depender da sua intensidade do ponto. Mas isso você só vai descobrir na prática, porém esse é um bom começo. Beleza, então a primeira coisa que você precisa saber são as formas de passar o fio por entre os dedos. Aqui eu mostro algumas, mas você só vai saber a melhor para você na prática mesmo. E isso é importante para você conseguir controlar a tensão do ponto, quanto de fio você vai puxar ali, a força que você precisa fazer. E tudo começa com a correntinha. Então, beleza, para a correntinha a gente vai começar com o nó corrediço. Beleza, então você posiciona a agulha por dentro do fio, dá uma volta e por dentro do fio você puxa o fio que vem do novelo para dentro dessa argolinha que se formou. Ajusta o fio na agulha e assim a gente tem o nosso nó corrediço. Fica uma pontinha de fio ali sobrando, é normal que isso quando a gente vai fazer uma peça é por onde a gente vai fazer o arremate. Show! Fez o nó corrediço, as correntinhas consistem em puxar o fio da agulha e trazer fora da argolinha. Puxa o fio, traz para fora. Eu recomendo que você faça isso exaustivas vezes até você realmente conseguir ter o controle ali da força que você tá fazendo para não ficar nem tão apertado e nem tão largo. Beleza, é assim que vai ficando, as correntinhas vão parecendo trancinhas, sabe? E a parte de trás fica assim, com essas alcinhas assim, saltando. E aqui eu já começo com uma dica super interessante para você já começar a fazer o seu crochê com acabamentos incríveis. O que acontece? Geralmente quando a gente vê receitas por aí, que a gente vai fazer os pontos já nas correntinhas, é muito comum você pegar aqui nessas alcinhas de fora, sabe? E ir trabalhando o ponto por ela. Porém, o acabamento, assim, é completamente normal, gente. É mais questão de gosto mesmo. Porém, o acabamento fica meio assim, entendeu? Meu gosto pessoal. Então, eu vou te ensinar a fazer já um acabamento incrível. Beleza, então pra gente subir o trabalho com pontos baixos, a gente dá uma correntinha de separação. Então, você faz uma correntinha a mais, vira o trabalho do avesso e vamos pegar ali naquela correntinha que se formou atrás, naquela alcinha ali de trás. Então, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e insere a agulha ali na alcinha do segundo ponto. Tá vendo ali? Aqui é a parte da frente do ponto, o desenho certinho ali da trancinha, a gente tá vindo por trás dele. Então, insere a agulha ali na alcinha de trás, puxa o fio que vem do novelo e assim a gente fica com duas argolinhas na agulha. Então, a gente puxa novamente o fio que vem do novelo e passa direto pelas duas. Assim, a gente tem nosso primeiro ponto baixo. Então, insere o fio na alcinha, puxa o que vem do novelo, fica com duas argolinhas na agulha e puxa a terceira direto. Esse é o ponto baixo facílimo, sem segredo. Você vai fazer isso por todas as correntinhas que você fez até agora. E quando você chegar lá no final, muita atenção para não perder o último ponto. Às vezes ele fica bem apertadinho, então presta atenção. Faça o último ponto nele também. E ele vai ficando assim. É importante você entender a anatomia do ponto para você não se perder quando você estiver tecendo. Então, você vê ali a alcinha de baixo, as duas alcinhas ali no meio do ponto e a alcinha da cabecinha ali de cima, que é a cabecinha do ponto, que é onde a gente introduz a agulha para fazer os pontos nas carreiras seguintes. Agora, para subir as próximas carreiras do trabalho, a gente faz outra correntinha. E aqui outra dica importante, porque a gente precisa virar o trabalho. Mas se você virar o trabalho para o lado errado, isso pode te confundir. Então, na hora de virar o trabalho, vira o trabalho ali por dentro da sua mão, entendeu? Não por fora, por dentro. E aí segue o ponto baixo como você já aprendeu. Vem nesse primeiro ponto, do mesmo ponto onde saiu a correntinha, introduz a agulha ali na cabecinha do ponto, puxa o fio, fica com duas argolinhas na agulha e puxa o terceiro de volta, saindo pelas duas direto. Show! Então, o ponto baixo é isso. Eu recomendo que você vai seguindo
inúmeras carreiras até você compreender realmente o que você está fazendo. E a atenção ali é claro pro último ponto. Atenção porque ele pode ficar perdido. Então ele vai ficando assim, bem bonitinho. E agora a gente já vai direto lá pro meio pontual. Aqui eu desmanchei o trabalho para não ficar confuso para você. Mas se você quiser seguir direto também, ou se você quiser desmanchar tudo para você treinar as correntinhas novamente, fica a seu critério. Se você já chegou até aqui, você já entendeu como funciona um ponto baixo, correntinha, onde pegar, como fazer, virada de carreira. Então agora para os próximos pontos vai ser mais tranquilo. Então eu vou dar uma acelerada. O meio ponto alto também é muito tranquilo. A gente continua subindo com uma correntinha de separação, mas ao invés de você introduzir a agulha no ponto para depois puxar a alcinha, a gente já dá uma laçada na agulha. Aí sim, introduz a agulha no ponto, puxa outra laçada, aí agora a gente fica com 3 aqui na agulha. Laça de novo e tira os 3 juntos. Então esse é o nosso primeiro meio ponto alto, então vamos lá de novo. Laça o fio na agulha, introduz a agulha no ponto de base, puxa o fio do novelo e a gente fica com 3 alcinhas na agulha. Laça o fio do novelo de novo e tira tudo junto. Novamente você segue nesse fluxo aí até você perder os dedos e o trabalho vai ficando assim. A anatomia do meio ponto alto, ela tem 3 fiozinhos ali no meio, tá vendo? Essa é a diferença pro ponto baixo pro meio ponto alto. Para virar o trabalho é a mesma coisa, sobe uma correntinha ali, vira o trabalho por dentro ali da mão e segue no mesmo fluxo, juro, não fica com pressa de você querer aprender tudo de uma vez só. Pausa o vídeo, volta, faz, refaz, salva para você rever depois de novo, porque é um processo lento, é um processo demorado pra gente poder aprender mesmo, entendeu? Mas show, você chegou até aqui, então agora a gente vai pro ponto alto. Novamente, eu comecei ali do zero pra não te confundir, e depois pra gente começar a subir as carreiras do ponto alto, diferente das carreiras anteriores, a gente vai dar 2 correntinhas de espaço. Tem pessoas também que dão 3 correntinhas de espaço, aí depende muito do tamanho da tensão do seu ponto. Para mim, 2 é o suficiente. Então, vira o trabalho, dá 2 correntinhas de espaço. Na terceira, você já vai laçar o fio na agulha, introduzir a agulha no ponto de base e puxar o fio que vem do novelo. Ficamos ali com 3 laçadas na agulha e agora a gente vai laçar o fio do novelo de novo e vamos tirar só 2 laçadas, deixando uma ali ainda na agulha. Agora a gente laça o fio do novelo de novo e puxa tirando a outra laçada da agulha. Esse é o nosso ponto alto, queridíssimo, presente em várias peças, mas para você pegar direitinho, então vamos de novo. Laça o fio na agulha, introduz no ponto de base, puxa o fio do novelo e tira 2 laçadas. Puxa o fio do novelo de novo, tira mais 2 laçadas. É isso, laçou, puxou, tirou 2, laçou, tirou 2. A anatomia do ponto fica assim, e mais uma vez eu te falo, repita quantas vezes forem necessárias. Pode estar parecendo confuso, mas o segredo é a prática. Então volta, pausa, veja, reveja, coloque em câmera lenta, mas não desista, porque quando você aprende, você vê que não é tão fácil. Aliás, não é tão difícil assim. É basicamente isso. Para você que ficou até o final, muito obrigada. Esse é o primeiro vídeo do canal aqui do Alto Crochê. Pretendo trazer muito mais coisas aqui, mais receitas, trocas de ideias. Então, se você gostou, eu te peço para você curtir, comentar, compartilhar. Se ficou alguma dúvida também, pode deixar aqui que eu vou te responder. Salva aí para você ver depois e, por favor, não esqueça de se inscrever. Ajude uma crocheteira a ajudar outras crocheteiras. É isso, tchau e benção.